Boa tarde a todos. Nós estamos iniciando mais um seminário diretamente da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército sobre a coordenação do Observatório Militar da Praia Vermelha. E o nosso tema de hoje é o ataque que o Irã realizou contra Israel. Nós teremos hoje dois convidados que participarão conosco desse seminário. O primeiro deles é o o professor João Gabriel. Ele é doutorando do curso de pós-graduação em Ciências Militares aqui da ECM, da nossa escola. Ele vai abordar o tema Relações conflituosas entre Israel e Irã, sob a ótica iraniana, motivações que levaram o Irã a atacar Israel. E logo em seguida nós teremos a participação do professor Sandro, que vai abordar a temática o ataque de Irã contra Israel sobre a ótica israelense, uma visão prospectiva. O professor Sandro é nosso doutor aqui da ECM, o senhor já deve conhecê-lo de aparições aí em canais de televisão. E nossa sistemática é semelhante aos demais seminários que nós já fizemos. Nós vamos iniciar com uma palestra de 20 minutos do professor João Gabriel. Logo em seguida, o professor Sandro faz a sua apresentação, também de 20 minutos. Nós damos, após o término da apresentação do professor Sandro, 5 minutos de intervalo e retornamos com os nossos debates. Desde já, o nosso chat já está aberto para que os senhores possam colocar as suas perguntas. Não precisem aguardar chegar aos 5 minutos de intervalo para colocar as suas perguntas. Desde já tá aberto o chat para que isso seja feito. Então, eu gostaria de desejar um bom seminário a todos e eu vou sair de cena para que o professor João Gabriel possa dar início à sua apresentação. Boa tarde, sou o João Gabriel, sou bolsista CAPES também, sou doutorando no programa de pós-graduação em Ciências Militares, né, no Instituto Menar Matos. Também sou membro do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais. Também atuo como pesquisador do Núcleo de Avaliação da Conjuntura, o NAC, da Escola de Guerra Naval. Hoje eu vou apresentar um pouco essa temática sobre as relações conflituosas entre Israel e Irã, né? Principalmente dessa visão, essa ótica iraniana, né? E as motivações que levaram à realização da operação iraniana contra Israel. Passando mais disso, vou passar o slide. Antes de abordar diretamente o recente ataque que o Irã realizou contra Israel, ou o ataque também no consulado iraniano na Síria, né, é importante demonstrar e enfatizar que o Irã e Israel já se veem como adversários históricos, né? O Israel ter realizado operações contra o Irã também ao longo desse período, ou atores ligados ao Irã possuem relacionamento ou são aliados, né? E essa lógica desses ataques já tem demonstrado desde, por exemplo, no início do conflito na faixa de Gaza, a morte, por exemplo, de membros da Guarda Revolucionária na Síria, né, devido a alguns ataques, né? Isso também demonstra, né, como tem ocorrido essa crescente estabilidade regional no Oriente Médio, né? Sendo inicialmente nessa questão, a gente pode observar atual no conflito entre Israel e Hamas, ou também agora também essa nova ação, essa nova instabilidade, que é esse conflito, esses ataques entre Israel e Irã também, né? Mas é importante também dizer, né, que esse último ataque israelense contra um consulado tinha o objetivo, por exemplo, de realizar operações contra um ator iraniano, né, a Guarda Revolucionária Iraniana, né. Esses atores que estavam lá, né, nessa última operação foram mortos, por exemplo, membros da Guarda Revolucionária e também membros dentro de uma outra estrutura dentro da Guarda Revolucionária, chamada de Força Quds, né. Essa Força Quds atua em diferentes locais no Oriente Médio, entre elas, por exemplo, Síria e Líbano, onde o Irã possui também alianças com os atores grupos armados, eu quero dizer aqui, nessa região, né, que integram uma estratégia iraniana chamada eixo de resistência também. Esse eixo da resistência, principalmente resistência a algumas pessoas que são uma estratégia de segurança iraniano contra atores ocidentais, ou seja, que afetam os interesses também, são contra os interesses de Teherã, ou, por exemplo, também uma lógica de defesa do Irã também, né? Essa estratégia iraniana é formada por diferentes alianças, a gente pode considerar informais, com diferentes atores no Oriente Médio, como os grupos armados, que mais à frente vou abordar, mas, por exemplo, aqui a gente pode dar o nome, por exemplo, nos Houthis no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, grupos armados tanto no Iraque como na Síria, né? E demonstrando essa influência regional iraniana também, que tem levado a Israel se preocupar com essas ações contra o seu território. Hoje pode dar um exemplo na recente conflito entre Hamas e Israel, por exemplo, ações do Hezbollah contra o território israelense, né? Só pedir para passar o slide mesmo. Mas o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, né? O que que ela é? Ela é uma instituição militar iraniana separada das Forças Armadas convencionais do Irã, né? Ela possui como seu, por exemplo, seu comandante-chefe, né,
o líder supremo, né? Ela atua principalmente para defender os interesses do regime iraniano, né? Esse regime dessa República Islâmica após a Revolução de 1979, né? Defendendo também esses ideais revolucionários, né? Mas internamente, ela também tem as suas estruturas divididas. Por exemplo, aqui algumas. Tem a força terrestre dessa instituição, que tem dentro dela a Força de Resistência Basista, que tem uma lógica de atuação principalmente interna no Irã, né? A Força Aeroespacial, que é uma das principais capacidades balísticas e mísseis de cruzeiro também iranianos, né? A Força Quds, que é essa organização que mais à frente eu irei abordar, tem essa lógica de atuação no Oriente Médio, e também ela possui a sua própria Força Naval, que tem a sua atuação, por exemplo, no Golfo Pérsico, com algumas operações, quanto algumas embarcações, né? Mas o corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, né? Ela atua principalmente, como eu tinha mencionado anteriormente, na proteção dos ideais da Revolução Iraniana de 1979, né? E principalmente para defender os interesses do país em diferentes escalas e áreas, né? Quando eu digo isso, por exemplo, diferentes regiões do Oriente Médio, né? Ela possui uma forte influência ideológica dentro da sua estrutura, né? Mas ela também pode ser observada dentro do Irã como uma força política, econômica e militar. Força política, porque ela tem alguns de seus membros ou ex-membros participando do sistema político iraniano, né? Uma força econômica, que, na mesma lógica, alguns membros dela também participam, ou ex-membros, participam das relações econômicas internas do Irã, né? E militar, como a gente pode observar, tanto na escala externa e interna, ela tem realizado algumas operações, né? Tanto no Oriente Médio, como também no interno no Irã, operações internas no Irã. Mas diretamente vamos abordar a Força Quds, a Força Naval, a Força Aeroespacial nessa apresentação, né? O que é a Força Quds, né? Ela é responsável pela atuação externa, principalmente da Guarda Revolucionária, participando de algumas ações assimétricas com alguns aliados iranianos. Quando eu digo aqui alguns aliados iranianos, são os grupos armados, como o Hezbollah, os Houthis, entre outros atores do Oriente Médio, né? Ela apoia algum desses aliados iranianos, né? Com envio de armamentos, equipamentos, apoio financeiro e treinamentos, entre alguns outros suportes também, né? Ela possui algumas ações de inteligência, por isso também essas preocupações de Israel de tentar conter a atuação dessa instituição, né? Ela possui grupos internos dela, especializados em determinados países e regiões, mas no próximo slide irei abordar principalmente o que levou, provocou essa operação que o Irã acusa Israel de ter realizado contra o consulado iraniano na Síria, né? Mas essa atuação de expansão e influência iraniana, é importante salientar, vem numa lógica principalmente realizada pelo general Soleimani. Esse general foi morto durante a Operação dos Estados Unidos lá em 2020, mas ele que ajudou, teve como objetivo reestruturar a influência iraniana no Oriente Médio de acordo com os interesses de Teherã, né? Mas a morte dos membros da Guarda Revolucionária na Síria, né? Nessa última operação contra o consulado iraniano, né? Foram 7 membros aproximadamente que morreram na Guarda Revolucionária, né? No ataque ao consulado, né? Irã acusa Israel de ter realizado essa operação, né? Que levou à morte, por exemplo, do general Zahid, né? De acordo com as mídias iranianas, ele era um dos principais líderes das ações da Força Quds, tanto na Síria como no Líbano, né? Além disso, ele liderou a Força Terrestre da Guarda Revolucionária, ele liderou um determinado período a Força Aeroespacial, demonstrando a importância deste general, né, deste ator, para a Guarda Revolucionária e para suas estratégias, né? Quando eu digo que ele atuava nessa liderança tanto no Líbano como na Síria, tem alguns atores dos países importantes para o Irã. O Hezbollah, como um dos principais aliados iranianos, das suas lógicas de interesses, estão atuando tanto na Síria como no Líbano, com os interesses, seja de Israel, seja interesses contra outros como os Estados Unidos, aliados, o regime sírio, que é um regime aliado do Irã, principalmente um regime aliado do Irã dentro do mundo árabe, e também dessa lógica que eu já mencionei anteriormente do eixo da resistência, essa lógica que o Irã tem, dessa influência regional que ele utiliza, né? Uma coisa importante para mencionar, que a morte do general Zahid, né, ele foi uma das principais lideranças militares iranianas que foi morta após a operação dos Estados Unidos contra o Soleimani em 2020, demonstrando isso, um dos motivos de levar essa reação iraniana contra o território israelense ou contra os interesses, principalmente israelenses, né? A Força Aeroespacial é uma outra estrutura. Ela tem dentro do seu arsenal, o uso de alguns drones, utilização de mísseis com diferentes tipos, mísseis balísticos de cruzeiro, sendo principalmente uma lógica nela, uma estratégia de dissuasão contra possíveis ações contra os interesses iranianos, né? Ela também tem seus próprios estudos na Guarda Revolucionária, né? A produção e desenvolvimento de mísseis de diferentes categorias, como eu mencionei anteriormente, mas mais à frente irei mostrar, por exemplo, alguns desses tipos e o alcance que eles têm, que eles podem ter, né? Além disso, a Força Aeroespacial da Guarda Nacional também possui inteligência para desenvolvimento da infraestrutura para o uso desses armamentos,
Quando eu digo aqui, uso de drones ou lançamento também de mísseis, né? E além disso, a Guarda Revolucionária também pode ser vista como um dispersor de foguetes, mísseis e tecnologia para outros atores, principalmente os aliados iranianos, por exemplo, o Hezbollah, o que leva a preocupações, por exemplo, a Israel dessa estratégia da Guarda Revolucionária. Aqui, na direita, só antes de ir diretamente para essa imagem, né? Tem a capacidade de mísseis iranianos diferentes, você pode observar diferentes tipos de mísseis, alcances variáveis, uma produção iraniana, tendo a ser um pouco de demonstrando um pouco da independência do mercado externo, né? E é um instrumento de dissuasão, um poder de dissuasão iraniano contra os atores que desejam realizar operações contra o Irã. Na imagem esquerda, a gente consegue ver o alcance de algum desses mísseis, né? Podendo chegar, inclusive, até 2.000 quilômetros, passando, por exemplo, da região de Israel, se o Irã tiver essa intenção de utilizá-los contra outros atores em diferentes locais. Mas os que foram utilizados na ação iraniana, né? Foram mais de 300 drones e mísseis que foram utilizados na ação iraniana, né? Sendo principalmente atingido duas bases aéreas israelenses, segundo algumas mídias estatais iranianas, né? As mídias também estatais iranianas demonstram que foram utilizados três tipos de mísseis, o Keybash-Eq, que tem um alcance estimado de 1.450 km, o EMAD também de 1.700 e o míssil de cruzeiro, o Paveh, de 1.650, né? Isso demonstra que o Irã, por exemplo, não usou todos os seus tipos de mísseis, como a gente pode observar na imagem anterior, no slide anterior. Existem outros tipos, uma variedade maior de tipos de mísseis, né? Além disso, o Irã também utilizou drone Shahed 131 e 136, né? E tem um alcance, eu digo aqui estimado, que diferentes mídias demonstram, vai de 900 quilômetros a 2.000 quilômetros, dependendo do tipo do Shahed e também da fonte que você utiliza, né, para tentar estudá-los. Além disso, por último, a gente tem a Força Naval da Guarda Revolucionária. Aqui eu quis botar essa força, porque além da operação contra o território israelense, também o Irã realizou a operação do Golfo Pérsico contra uma embarcação que possuía relações com Israel, né? Ela tem, essa organização tem suas ações de operações assimétricas, né, contra navios do Golfo Pérsico. Mencionei agora o recente operação contra um navio com nações israelenses, mas ela já realizou outras operações nesta região contra outros navios de outras nacionalidades, né? Ela utiliza pequenos barcos de pequenos porte, velozes, e que assim conseguem ir e diferentes helicópteros também, diferentes equipamentos. Isso leva à atuação, por exemplo, no Irã, né? Proteção do território iraniano e dos interesses do Irã, e também leva a preocupação a outros atores no mercado petrolífero, devido às ações que o Irã tem nessa região do Golfo Pérsico, principalmente no Estreito de Hormuz. Poderia afetar o transporte marítimo e o mercado petrolífero, né? Concluindo aqui a apresentação, né, a gente consegue ver que o Irã, para conter as ações de rivais como Israel, utiliza principalmente a estratégia do eixo da resistência. Esses grupos armados aliados de Teherã em diferentes áreas do Oriente Médio, que levam, por exemplo, ao cerco que você observado em Israel, ao redor de Israel, seja no Líbano Norte, ou, por exemplo, o Hamas também faz parte do eixo da resistência, né? A Guarda Revolucionária, principalmente essas três forças, demonstram a capacidade que ela tem de atuação, pelo menos pode observar dentro do Oriente Médio, seja com atuação externa em diferentes países dessa região, a força naval das suas ações no Golfo Pérsico e a atuação da força aeroespacial demonstrando a capacidade de mísseis do Irã e o alcance que ela pode ter, né? Essa reação iraniana contra Israel, né, devido à morte no membro dessa guarda revolucionária, né, demonstra que o Irã pode ter visto essa ação iraniana como limitada, comparado com todo o arsenal e a variedade de mísseis que a gente vê que o Irã possui, né, demonstrando esse poder de dissuasão e levando também a possibilidade, né, temores mais assim, de ações que podem ocorrer dentro do Golfo Pérsico. Isso leva a preocupação de diferentes atores, como nos Estados Unidos também, né? E aqui eu encerro, que são minhas referências. Agradeço a atenção da audiência, né, e fico à disposição para a parte de debate. Obrigado. Certo dispositivo, nós vamos continuar o nosso seminário, então, com a palestra do professor Sandro, fazendo enfoque sobre a ótica de Israel do mesmo ataque. E nós gostaríamos de informar a todos que o chat já se encontra aberto, disponível para perguntas. Com a palavra, então, o professor Sandro. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que temos toda essa audiência nos assistindo aqui. Agradeço a oportunidade de poder falar aqui, provida pelo Observatório Militar da Praia Vermelha, e de dividir essa mesa hoje, essa tarde, com o João Gabriel, que é um aluno do nosso programa de pós-graduação em Ciências Militares, que desenvolve uma importante pesquisa sobre esse ator de relevância geopolítica no globo, que é o Irã. Temos a lógica israelense nas ações mais recentes contra o Irã. É importante entender que é preciso partir de um ponto de vista no qual o Irã é enxergado por Israel como um adversário na região, porque, afinal,
desde 1979, o Irã tem uma agenda estratégica de busca de hegemonia política na região, no Oriente Médio, que passa por hostilizar Israel. A hostilização de Israel obedece, por parte do Irã, obedece a duas lógicas. Uma lógica na qual demonstra-se que se pode expulsar um adversário ocidental, implementado pelo Ocidente, porque na visão iraniana e na visão de alguns radicais árabes, Israel nada mais é do que um corpo estranho à região que foi implantado ali pelo Ocidente. E numa outra lógica, a hostilização de Israel também serve para uma agenda iraniana de hegemonia, de construção de hegemonia, que supere as diferenças entre sunitas e xiitas. Israel, diante disso, se vê diante de um enorme problema, que é o qual? A perda de um aliado estratégico que ela tinha nas décadas de 1960 e 1970, que era a monarquia iraniana, para a construção de adversário extremamente feroz. E como o Irã tem esse projeto de hostilização e pressão contínua sobre Israel, mas abaixo do nível de confrontação direta, Israel procura, então, lidar com todas as capacidades que ela possui no sentido de enfrentar essas capacidades iranianas, principalmente as capacidades que giram em torno da Guarda Revolucionária Iraniana, que tem ações voltadas à obtenção de capacidades estratégicas de pressão sobre Israel, como mísseis balísticos, como o patrocínio por parte da Guarda Revolucionária do programa nuclear iraniano e da proteção que a Guarda dispensa a esse programa nuclear. Outra, a construção de uma série de atores irregulares por todo o Oriente Médio, que são atores conectados à Guarda Revolucionária e ao Irã, que possam hostilizar Israel. O exemplo mais bem-sucedido disso é o Hezbollah, que é chamado Partido de Deus, um grupo de resistência libanesa nascido no bojo da ocupação israelense do Líbano, que se realiza entre 1982 e 2000. O Hezbollah, então, consegue obter muito do material que Israel deixou no sul do Líbano, num estado que só era reconhecido por Israel, mas não reconhecido por nenhum outro mais país do globo, chamado Estado do Líbano do Sul, que tinha o Exército do Líbano do Sul, que era uma milícia pró-israelense que foi desmantelada imediatamente após a retirada israelense do Líbano em 2000. Esse desmantelar dessa milícia acabou dando ao Hezbollah muita capacidade ofensiva e ações e capacidades, inclusive de levar a guerra a Israel. Além disso, o Irã procurou patrocinar movimentos palestinos, sendo os mais conhecidos o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina, porque é importante deixar claro àquele que nos assiste agora que o Hamas, embora seja um ator com uma certa aliança ao Irã, não obedece aos comandos de Teherã. E, portanto, o Irã procurou cultivar outros grupos menores e ele conseguiu, através da Jihad Islâmica Palestina, um grupo que é muito mais fiel e ligado aos seus comandamentos do que o Hamas. Para que se tenha uma ideia, o Hamas possui uma aberta rivalidade com, por exemplo, o governo de Bashar al-Assad na Síria, que é um governo apoiado pelo Irã, e nesse momento tem no Irã um dos seus sustentáculos, uma vez que a guerra civil da Síria ainda não acabou. Embora Bashar al-Assad tenha conseguido agora uma melhor situação estratégica, com o apoio primeiro do Irã e a partir de setembro de 2015 da Rússia, observa-se que esses grupos não têm esse grupo não coaduna completamente da agenda iraniana. Além disso, aproveitando-se da invasão americana do Iraque, ocorrida em março de 2003, o Irã encontrou um fértil terreno para a implantação de várias milícias no Iraque que são a favor do Irã. Basta lembrar que boa parte da população do sul do Iraque é de base xiita e, portanto, muito mais sensível à mensagem iraniana de uma hegemonia na região e, por isso, foi alvo profícuo da mobilização do Irã e de agentes da Guarda Revolucionária para que pudesse constituir esse eixo da resistência.
Isso levou Israel a uma sensação crescente de cercamento, principalmente a partir de 2006, quando Israel faz uma intervenção no Líbano, que é chamada Segunda Guerra no Líbano, contra o Hezbollah, que havia sequestrado 2 soldados israelenses. Daí, Israel começa a, então, perseguir uma campanha que é a chamada Campanha da Guerra entre as Guerras, ou chamada Campanha entre Guerras, na qual Israel vai começar a atacar diversos alvos iranianos fora do Irã. Nesse primeiro momento, esses alvos iranianos são alguns oficiais da Guarda Revolucionária, alguns oficiais do Hezbollah. Então, conta-se que de lá até aqui, especialmente a partir de 2018 até o presente momento, Israel tenha conseguido eliminar 18 figuras de senioridade da Guarda, sejam generais e coronéis da Guarda, e mais de 250 líderes do Hezbollah, por meio de ataques de drones, por meio de ataques com mísseis lançados por aviação, por meio de dados alcançados pelo Mossad ou outras agências de inteligência israelenses. Então, essa guerra nas sombras vem num crescendo, especialmente a partir de 2018, porque Israel começa a identificar que toda a ação de uma milícia pró-Irã no Oriente Médio foi uma ação dirigida do Irã, pelo Irã contra Israel, seja por meio de lançamento de morteiros, lançamento de mísseis, lançamento de drones, que é uma coisa que começa a ocorrer a partir já na Segunda Guerra do Líbano, mas que vai se aprofundar a partir de 2018 contra Israel. Então, Israel acelera essa campanha e Israel ainda consegue uma capacidade que intriga o Irã até o momento presente, que é o de realizar operações dentro do Irã contra cientistas nucleares iranianos e algumas figuras do regime dos ayatolás. É interessante perceber que, até o presente momento, Israel não matou, não eliminou, não neutralizou nenhuma figura da Guarda Revolucionária dentro do Irã, mas eliminou uma série de figuras da Guarda Revolucionária na Síria, no Iraque e no Líbano. Algumas tentativas foram realizadas por Israel para eliminar figuras da Guarda Revolucionária ou do Hamas ou do Hezbollah em países do Golfo, mas isso levou a um quase rompimento de relações dos países do Golfo ou ações duras dos países do Golfo contra Israel. Então, o Mossad parou de realizar ações nessas regiões para esperar uma passagem dessas figuras que o Israel tem como alvos em países no qual Israel tem melhor capacidade de ataque. Um exemplo disso é que Israel tentou eliminar algumas figuras do Hamas e do Hezbollah em Doha, no Catar, em 2017, em uma reunião em um hotel, e o comando do Mossad, que estava empenhado em realizar os assassinatos dessas figuras, a neutralização dessas figuras terroristas, foi capturado por elementos da inteligência do Catar, com apoio de outros países do Golfo, e foram deportados para Israel via Jordânia, e aí Israel teve ali uma sinalização dos países do Golfo que ali naquela área eles não aceitariam assassinatos ou ações diretas de Israel contra agentes desses grupos que são parte do eixo da resistência. Então, a partir de 2021, Israel começa a empreender uma longa campanha muito direcionada de ataques a instalações, depósito de armas, navios que carregavam armamentos e tecnologias para esses grupos que seriam ligados a companhias de fachada controladas pela Guarda Revolucionária Iraniana. Nesse sentido, Israel conseguiu grandes sucessos, como o apresamento de diversos navios, a eliminação de depósitos de armas, especialmente na Síria, que puderam eliminar capacidades que esses grupos poderiam adquirir e não conseguiram pela ação combinada das forças de defesa de Israel com os organismos da comunidade de inteligência israelense. Dessa forma, Israel foi capaz de empreender uma larga campanha, e isso levou a que o Irã começasse a pressionar o Hezbollah para acelerar a pressão sobre Israel através de ataques de mísseis e foguetes. Para quem não sabe, o Hezbollah é hoje
o grupo insurgente, o grupo não membro de um Estado, embora ele seja um partido político no Líbano, é um grupo não estatal mais poderoso do globo. Seu arsenal oscila entre 100 a 150 mísseis e foguetes, com capacidades balísticas, antinavio, antiaéreas e de superfície. Então, você tem desde capacidades anticarro, antitanque, no popular, até mesmo a capacidades balísticas. O Hezbollah possui, para que vocês tenham uma ideia, mísseis Scud e mísseis balísticos de fabricação iraniana que podem carregar ogivas de grande capacidade. Então, diante dessa pressão, Israel responde com uma série de ataques de drones e ações de mísseis lançados por caças para eliminar comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana na região, especialmente no Líbano e da Síria, para que pudesse aí, então, talvez diminuir o passo desses ataques contra Israel. Isso é bem sucedido em um determinado momento. Há uma ação israelense em 2019 na Bulgária, que consegue deter um ataque que estava sendo realizado, uma preparação de ataque que estava sendo realizada contra turistas israelenses na Bulgária. Para quem não conhece, a Bulgária é um grande destino de turistas israelenses para conhecerem as costas do Mar Negro, e isso muda um pouco a faceta da campanha israelense. A campanha israelense contra os oficiais da Guarda Revolucionária acelera e Israel consegue eliminar um grande número de generais da Guarda Revolucionária. Em 2019, são 7 generais da Guarda Revolucionária que vão ser mortos na Síria e Líbano, e daí, então, esse número vem aumentando até chegar ao número atual de 18. Fora isso, Israel também acelera a campanha de ataques contra lideranças do Hezbollah por meio de elementos, e essa campanha contra o Hezbollah, ela é uma campanha bem interessante de se entender e de se estudar, porque ela é uma campanha voltada muito especialmente para pequenos comandos do Mossad que realizam esse ataque diretamente, ou seja, eliminação física por meio de disparos de pistola ou submetralhadora, ataques diretamente pessoais e não por mísseis, como são os ataques realizados contra os membros da Guarda iraniana. Então, isso acelera até ocorrer o 7 de outubro. Quando ocorre o 7 de outubro, a inteligência israelense recebe uma diretiva, segundo informações que foram veiculadas na mídia hebraica, na mídia israelense, de que todos aqueles responsáveis pela coligação contra alvos à Guarda Revolucionária Iraniana, devem ser eliminados. Então, isso é a lógica que vai levar ao evento de 1º de abril, quando Israel ataca uma instalação diplomática iraniana, o consulado em Damasco, um prédio adjunto à embaixada iraniana, e elimina uma reunião de alta cúpula de milícias sírias com elementos da Guarda Revolucionária Iraniana e elimina essas figuras. Daí, a gente tem toda essa questão que vai levar à resposta iraniana do sábado seguinte, com um ataque de mísseis e foguetes e drones contra a Israel, estimados aí em torno de 350, sendo 170 drones, 120 mísseis balísticos e mais ou menos aí um número restante de mísseis de cruzeiro voltados contra Israel. Israel consegue responder a isso com o apoio de uma coalizão organizada por ele e pelos Estados Unidos, envolvendo França, Reino Unido, Alemanha, Jordânia e Arábia Saudita, com um apoio do Egito. É interessante de perceber que é uma coalizão não somente de países do dito chamado Ocidente, mas de 2 países da região que têm uma agenda anti-iraniana, mas que deve-se perceber que o envolvimento da Jordânia e da Arábia Saudita nessa ação do lançamento desse ataque iraniano contra Israel não obedece apenas uma lógica do processo de normalização de Israel com a Arábia Saudita e das relações já bem consolidadas que Israel possui com a Jordânia,
mas também de que a esses países não interessa ter o seu espaço aéreo violado por um ataque iraniano. Então, também agiram em prol da sua própria defesa. Então, com a resposta a esse ataque iraniano e a baixa efetividade do ataque iraniano, enquanto os iranianos alegam ter atingido 2 bases israelenses, os israelenses admitem apenas o ataque a uma base aérea no sul, que é Nevatim, que opera F-35, mas e com pouquíssimos danos estruturais à base, não impediu a operação da base durante o ataque. É importante que entendamos que toda essa coalizão também serve como uma recuperação de capacidade de Israel de ter um diálogo internacional que estava sendo perdido em muito por causa da condução da campanha israelense em Gaza contra o Hamas, que tem gerado um impacto humanitário de grandes proporções, um impacto humanitário que beira o nível do catastrófico. Não à toa, a gente tem aí uma operação americana de lançamento de ajuda humanitária, com víveres, com medicamentos e água, no sentido de tentar dar àquela população palestina algum refrigério no meio de toda essa grande catástrofe levada pela guerra entre o Hamas e as facções que estão coligadas a Hamas, sendo a Jihad Islâmica Palestina uma, e as forças de defesa de Israel naquela área. Por outro lado, essa coalizão que se colocou em torno de Israel acaba também refreando Israel de uma resposta mais severa ao ataque iraniano, dado que não houve vítimas do lado israelense, salvo por uma garota de 7 anos beduína que residia próxima à base aérea e foi atingida por estilhaços e está em tratamento e recuperação no hospital israelense. Então, embora tenha ocorrido uma ação americana no sentido de que Israel aceitasse a vitória que foi a defesa bem-sucedida de seu território e seu espaço aéreo, Israel empreendeu um ataque 6 dias depois, durante o aniversário do Ayatollah Supremo do Irã, Ali Khamenei, seu aniversário de 85 anos, Israel realiza um ataque contra a base aérea de Isfahan, e para quem não conhece o Irã, é uma das principais bases aéreas do Irã, que opera um dos principais caças do Irã, os F-14 de fabricação americana, ainda da época da Imperial Força Aérea Persa, da antiga monarquia persa, mas que estão capacitados a voar. E, mais importante, essa base aérea é responsável pela defesa aérea de toda a região, incluindo a cidade próxima de Natanz, que é uma das cidades que possui uma das principais instalações ligadas ao programa nuclear iraniano. Então, Israel realizou uma ação calculada, houve um risco nisso, mas Israel realizou uma ação, e é interessante perceber que, embora Israel não tenha liberado grandes comunicações efusivas no sentido de celebrar que realizou um ataque contra, literalmente, o coração do território iraniano, demonstrou ali uma mensagem de dissuasão e uma tentativa de mostrar que voltou a estaca zero esse conflito nas sombras entre Irã e Israel, no sentido de demonstrar que as capacidades dissuasórias israelenses foram recuperadas e que ainda Israel é capaz de realizar um ataque ao Irã que possa deixar o Irã em uma situação extremamente desfavorável, uma vez que atacar Isfahan é atacar uma das principais instalações de capacidades ofensivas iranianas. Entretanto, o ataque é meticulosamente planejado e a própria mídia iraniana, mídia estatal e mídias independentes iranianas, reportou que o ataque não foi feito por um míssil balístico israelense, nem um míssil de cruzeiro, como é colocado em diversos veículos israelenses, mas sim por drones. Se esse ataque foi realizado por drones, esses drones só podem ter sido lançados de dentro do Irã, o que mostra uma capacidade israelense de operar dentro do território iraniano, o que é algo que tem sido uma grande dor de cabeça ao regime dos ayatolás e que mostra uma capacidade israelense de continuar, a despeito de toda a atitude e postura repressiva iraniana,
uma capacidade de operar dentro do regime iraniano, dentro de território iraniano, com certa liberdade de ação por meio das suas agências de inteligência, notadamente o Mossad. Então, nesse momento, existem, à guisa de conclusão, mais perguntas que respostas, porque Israel é muito clara no sentido de sinalizar que não deixará o programa nuclear iraniano correr de maneira solta para que o Irã possa adquirir uma arma nuclear, enquanto o Irã é muito claro no sentido de que ele persegue esse objetivo, porque isso, inclusive, garantiria a segurança do Irã contra possíveis e potenciais inimigos, especialmente Israel. Então, a gente tem aqui o choque de duas forças que se colocam e que há um grande impasse e que acaba mexendo com toda a lógica de segurança da região. Isso, inclusive, ajuda a entender um pouco da movimentação dos países do Golfo em torno de Israel, porque a eles também não interessa um Irã forte, especialmente a Arábia Saudita. Não interessa um Irã forte, hegemônico sobre a região. E se a maneira de combater essa postura iraniana é conversando com um antigo adversário, que seria Israel, então eles estão dispostos a realizar isso e não será o conflito em Gaza que deterá essa agenda de normalização. O conflito em Gaza pode oferecer um obstáculo que retarde o processo, mas não uma parada completa dessa normalização. Assim, eu aqui encerro a minha breve fala e fico à disposição para responder as perguntas da audiência na fase de debate. Muito obrigado. Nós vamos fazer agora o nosso intervalo de 5 minutos, só para que a gente possa reajustar o nosso dispositivo para os debates aqui e voltamos em seguida. Gostaríamos de lembrar que o nosso chat já está aberto, já há algumas perguntas depositadas, e gostaríamos de convidar a nossa assistência, caso tenham dúvidas, que coloquem suas perguntas no chat, para que daqui a 5 minutos nós possamos voltar para a fase de debate. Até daqui a pouco, então. Os amigos, estamos de volta, então, para a continuação do nosso seminário. Eu vou fazer a mediação dos debates, assim, fora das câmeras, por capacidade de dispositivo que nós temos aqui. E já estão na tela com os senhores, os dois professores palestrantes do nosso seminário de hoje. Eu gostaria de começar a primeira pergunta, eu vou dirigir para o professor João Gabriel, que ele falasse rapidamente um pouco mais sobre essa Guarda Revolucionária Iraniana, para que a gente entendesse bem que tipo de tropa é essa, né? O que seria essa Guarda Revolucionária? Obrigado pela pergunta. A Guarda Revolucionária é uma instituição militar iraniana, né, separada das Forças Armadas Convencionais do Irã, né? Ela foi criada após a Revolução Iraniana de 1979, né, com a intenção principal de defender o regime que tinha recém-chegado ao poder no Irã, né? Separando, e também uma das forças, porque um dos instrumentos desse regime por ter certa desconfiança das Forças Armadas Convencionais lá no período pós-revolução de 1979, do próprio exército convencional ser leal ao regime ou ao antigo regime, como o professor Sandro falou, da monarquia anterior. Por isso que essa foi criada dessa força, e existem essas duas forças militares dentro do Irã. A pergunta agora vai para o professor Sandro. Nós percebemos que a motivação principal do ataque do Irã foi um contra-ataque, digamos assim, um revide contra-ataque que Israel desencadeou contra o consulado iraniano na Síria. E aí eu queria que você abordasse para a gente um pouco esse aspecto operacional da inteligência israelense, em que ela localizou um comandante dessa Guarda Revolucionária e fez pontualmente o ataque dentro do consulado num país vizinho. Como é que tem atuado a inteligência israelense durante esse conflito? Bom, a comunidade de inteligência israelense ela tem atuado com grande liberdade de ação. A diretriz política, depois do 7 de outubro, como eu falei, é caçar todos aqueles que tenham ligação com os ataques, que ajudaram o Hamas a realizar os ataques por meio financeiro, de material, de treinamento, qualquer tipo de apoio dado equivale a uma sentença de eliminação por parte dos serviços israelenses. Já é conhecida a capacidade israelense de penetrar em estados adversários e em redes adversárias, e, notadamente,
há algo é interessante perceber que nos últimos anos, Israel, tendo acelerado a eliminação de comandantes da guarda, tem conseguido obter capacidade de grande confirmação de comandantes da guarda sem igual no mundo. Então, por exemplo, diferente dos Estados Unidos, quando alegam que teriam eliminado um líder terrorista da Al-Qaeda. O próprio Bin Laden foi declarado morto algumas vezes antes de ser realmente morto na operação em 2011, na Operação Lança de Netuno. No caso israelense, esse tipo de falha é muito raro, dado o alto grau de sofisticação das redes israelenses de obtenção de informação e de confirmação dos dados, de como essas figuras se movimentam, por onde elas vão e por como elas se deslocam. Isso não só indica uma fragilidade de contra-inteligência, tanto por parte da Guarda Revolucionária quanto das milícias pró-guarda, que você tem em todo o Oriente Médio, o que dá uma capacidade ao Mossad de identificar alvos, passar às forças de defesa de Israel e eliminar esses alvos. Então, o ataque ao consulado em Damasco não é algo inédito no sentido, não no sentido de um ataque a uma representação diplomática, isso sim é um inédito, mas no sentido de eliminar um alto comandante da Guarda Revolucionária. Isso seria para Israel algo parecido com o que os americanos fizeram no início de 2020, quando eles realizaram a eliminação do Qassem Soleimani, que era o comandante da Força Quds, que é, como vocês viram na apresentação do João Gabriel, essa força, uma elite dentro da elite, que é a elite da guarda. Então, essa Força Quds, ela tem não só capacidade de operações especiais, mas também capacidade de inteligência e de direcionar grandes fluxos de recursos e equipamento para os membros do eixo da resistência. Por isso, eles são um alvo preferencial de Israel em sua campanha de inteligência para eliminar esses alvos e tirar da Guarda Revolucionária essa capacidade de operar em toda a região. Eu vou dirigir agora 2 perguntas para o professor João Gabriel. A primeira delas é se o Irã tem potencial militar para fazer frente às Forças Armadas israelenses. E a segunda é, no cenário geopolítico internacional, quem está apoiando o Irã? Que a gente viu que antes foi feito um aviso prévio, o Irã avisou que atacaria, comunicou praticamente o ataque. Que atores internacionais apoiam o Irã nessa ofensiva contra Israel? No questão de capacidade do Irã de realizar operações contra o Israel, o Irã possui uma significativa capacidade de mísseis balísticos e de mísseis de cruzeiro para realizar operações contra o território israelense. Principalmente, a gente pode ser observado dessa última operação ter ocorrido, mas o Irã também tem este caso do Israel. Mas o Irã, este ano, já demonstrou sua capacidade de mísseis balísticos realizando operações contra outros atores, seja, a gente pode ter visto no início do ano contra um grupo específico dentro do Paquistão, ou em algumas operações desses mísseis balísticos também na Síria, demonstrando esse poder de dissuasão que o Irã possui. E no caso da segunda pergunta, do quais os atores internacionais estão apoiando o Irã, a gente consegue observar acordos que o Irã possui, principalmente com a Rússia. Seja no caso do fornecimento por parte do Irã de certos drones para a Rússia, no caso das operações russas, do conflito na Ucrânia, ou seja, a intenção do Irã de comprar equipamentos militares ou armamentos russos para começar a realizar atualizações das suas próprias forças armadas. Não necessariamente sendo somente a Guarda Revolucionária, também suas forças convencionais ou regulares, como preferirem. Sandra, vamos entrar um pouco agora na parte geopolítica. Como é que você enxerga as pressões do cenário mundial contra Israel e contra o Irã? Como é que você vê esse tabuleiro sendo colocado? Como é que você vê esses agentes se mexendo? O que a gente pode observar no cenário mundial com relação especificamente a esse ataque do Irã contra Israel? Na geopolítica global, um enfrentamento entre Irã e Israel é uma guerra não desejada por nenhuma das grandes potências. Então, talvez seja um dos raros consensos que nós tenhamos hoje entre Estados Unidos, Rússia e China. Ambas as potências, ambos os estados se manifestaram quando os ataques ocorreram, sinalizando em favor de uma contenção dessa escalada e de uma desescalada disso. Todos eles
agiram no sentido, ou deram declarações no sentido disso. Por quê? Não só, além do problema da insegurança que isso traz para a segurança energética global, porque são dois estados com grandes capacidades ofensivas se degladiando em pleno Oriente Médio, que é responsável por boa parte das reservas de petróleo global, mas também isso afeta os fluxos de transporte global. Em decorrência da guerra de Israel em Gaza, nós temos, por exemplo, os ataques lançados dos Houthis do Iêmen contra a navegação comercial global, excetuando-se aí navios de China e de Rússia, no Mar Vermelho, especialmente na área do Estreito de Bab el-Mandeb. Então, geopoliticamente, é um conflito indesejado e não benquisto. Entretanto, Israel não tem nenhuma ressalva quanto à sua própria capacidade de sobrevivência. Ou seja, Israel enxerga que, para a sua própria sobrevivência, para a sua própria segurança, ela não aceita um consenso no qual a sua segurança possa ser colocada em risco. Por isso que Israel se opôs fortemente ao acordo nuclear das potências com o Irã e se opõe a qualquer tentativa iraniana da obtenção de um armamento atômico ou de uma arma de destruição em massa. Isso ajuda a explicar por que Israel construiu uma capacidade de penetração e de lançar ataques contra o Irã em solo iraniano por meio das suas agências de inteligência. Então, e por outro lado, não é conveniente para a Rússia, por exemplo, uma guerra aberta entre Israel e Irã, porque a Rússia terá de abrir mão da sua ambiguidade estratégica na Síria, na qual ela apoia o Irã, apoia o governo sírio, mas não perde os canais de conversação com Israel, porque isso permitiria, por exemplo, na Ucrânia, que a Ucrânia acessasse os capazes e modernos sistemas de defesa aérea israelenses, que estão entre os mais avançados do mundo. Pode-se até dizer que os sistemas israelenses são o estado da arte. Basta lembrar o sistema Arrow, que em português foi chamado de a flecha ou a seta, que é capaz de abater mísseis no ápice da sua trajetória, inclusive já tendo sido protagonista do primeiro ato de guerra no espaço feito pelo homem, que foi o abate de um míssil balístico lançado dos Houthis contra Israel, que foi abatido pelo Arrow no espaço exterior. Então, geopoliticamente, é um conflito indesejado, entretanto, permanecerá nas sombras e mesmo com todo o discurso de contenção feito pelas grandes potências e pelos europeus. Apesar disso, israelenses e iranianos continuarão se degladiando em um conflito nas sombras por meio de inteligência, por meio de atos de sabotagem. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso seminário, nós vamos para a nossa última pergunta, que ela é formulada pelo Luiz Augusto Leal e alguns outros participantes caminharam nessa mesma dúvida. E a gente gostaria de destinar essa última pergunta para os dois, começando pelo professor João Gabriel, deixando o professor Sandro para fazer o fecho. E a pergunta é aquela complicada de se responder, né? Mas com a análise dos senhores, eu acho que ela se torna bem simples. Qual é o perfil que nós podemos visualizar na região a curto e médio prazo? Existe a possibilidade de escalada desse conflito? O conflito tende a se permanecer nas sombras? Expressão que o professor Sandro usou. Na visão de vocês, o que nós podemos esperar pela frente nos próximos semanas e meses aí sobre esse conflito entre Irã e Israel? Obrigado pela pergunta. Eu observo que uma escalada para um evento mais amplo, um conflito direto entre tanto Israel como Irã, é difícil de acontecer, pelas questões que o professor Souza já mencionou também, mas também vejo que o mais provável que aconteça seja a continuação desses conflitos, como o professor Souza falou, nas sombras, mas ações indiretas de Israel, principalmente tentando acertar esses aliados regionais iranianos, esses grupos armados, né? E o Irã apoiando esses grupos armados para realizar ações de contenção de Israel e seus aliados, como no caso já observou nos últimos meses, as ações desses grupos armados, por exemplo, contra um outro, vamos dizer, adversário iraniano, os Estados Unidos, com ações contra bases americanas no Oriente Médio. Então, acredito que mais provável que aconteça seja desescalada, que a gente tem observado, e a continuação nessa guerra indireta entre esses dois países. Eu acho que é aquela questão de que é uma força inamovível
encontrando uma força indetível. Então, o Irã não abre mão do seu programa nuclear ou de obter capacidades dissuasórias estratégicas, e Israel enxerga nessas capacidades meios que podem levar ao fim da existência do Estado de Israel. Então, esses dois atores continuarão, infelizmente, nessa dança à beira do precipício da política internacional, colocando o mundo em uma grande tensão e potencial até cheque. Porque você pode ter ali, por um ato mal calculado de um deles, uma guerra. Veja, Israel vinha eliminando comandantes da Guarda Revolucionária de maneira impune. Mas no momento em que Israel destrói uma representação diplomática, que para Israel servia apenas como um local que abrigava uma reunião de comandantes, Israel cruza uma linha extremamente delicada. E o Irã se vê forçado a responder com grande capacidade para mostrar a Israel que não aceitaria aquilo. Entretanto, temos de considerar aí também dois fatores. O fato de que a gente está no início de um processo de transição no Irã, de um ayatolá para outro, que vai ser eleito ali pelo Conselho dos Guardiões da Revolução, do qual saem os ayatolás, e no caso do governo israelense, de um governo que é, nesse momento, impopular. Então, uma ação armada contra entre si seria um elemento atrativo para causar ali um conflito que mantivesse esses grupos no poder. Lembro de uma reportagem que vi até na The Economist falando de que o iraniano médio, inclusive, vê com grande impopularidade uma guerra contra Israel, e até existem pichações em algumas cidades iranianas colocando acerte eles, Israel. Então, há um elemento de pressão aí colocado. Por outro lado, as grandes manifestações contra o atual governo israelense também colocam pressão no sentido de que esse governo pode estar fragilizado para manter essa atividade, para manter essa guerra em curso. Então, infelizmente, esses atores enxergam o movimento em uma atividade na qual vemos aí uma complexa situação se formando. Entretanto, talvez a ação das grandes potências sirva um pouco para moderar essa dança à beira do precipício e desescalar esse conflito. Talvez assim o esperado, mas nesse momento esse conflito nos deixa com mais perguntas do que respostas, infelizmente. Bom, nós chegamos então ao final do nosso seminário. Eu gostaria de saber se os nossos convidados desejariam fazer alguma consideração final. Eu agradeço a oportunidade, né, no Observatório Militar da Praia Vermelha, né, para apresentar, né, sobre essa ótica iraniana nessa operação que ocorreu contra o consulado iraniano, e também conseguir debater sobre palestras, ao lado do professor Sandro também, aqui. Eu agradeço essa oportunidade. Eu passo a palavra aqui ao professor. Eu agradeço ao Observatório Militar da Praia Vermelha também por essa oportunidade de levar conhecimento através da rede à sociedade, debatendo os temas que nós debatemos aqui dentro da escola, não só nos cursos corporativos, mas também no nosso programa de pós-graduação em Ciências Militares, do qual o João é um aluno do nosso curso de doutorado, e eu também sou um egresso da casa, hoje professor, e agradeço a oportunidade e as perguntas que foram feitas, as contribuições que foram feitas. E deixo a todos franqueado acesso à página do programa e à página do Observatório Militar da Praia Vermelha para que vocês possam acompanhar esses conflitos com informação de qualidade, bem tratada e sem sensacionalismos, análises feitas de acordo com a que devem ser feitas no contexto da geopolítica, da estratégia e dos conflitos bélicos, e aí observando esse assunto que é o fenômeno guerra de maneira séria e de maneira compromissada e levando à sociedade brasileira o melhor conhecimento possível. Muito obrigado. Então, em nome da Escola de Comando Chamado Exército, por intermédio do Observatório Militar da Praia Vermelha, nós gostaríamos de agradecer imensamente ao professor João Gabriel, ao professor Sandro, pela contribuição que nos trouxeram nessa tarde de hoje, falando sobre um tema tão importante que mexe com a geopolítica mundial. E nós já disponibilizamos para toda assistência via chat os endereços que o professor Sandro citou, tanto do Observatório quanto do programa de pós-graduação, para que os senhores possam acessá-los.
E dessa forma nós chegamos então ao fim de mais um seminário e convidamos vocês também a visitarem, a partir da próxima semana, o site do Observatório Militar da Praia Vermelha, porque nós também gravamos um podcast um pouco antes desse seminário sobre esse mesmo assunto, com um papo mais informal, mais leve, mais solto, sem essa visão tão acadêmica de um seminário. E esse podcast também sobre Irã e Israel estará disponível a partir da semana que vem no site do Observatório Militar da Praia Vermelha. Muito obrigado a todos, tenham todos um excelente dia, uma boa tarde.